Hola amigos, y aquí estamos nosotros con una clase de español, muy bien? Tudo bem com vocês, meus alunos, minhas alunas, meus amigos professores, minhas amigas professores? Aqui estamos nós com a língua espanhola, uma língua lindíssima, né? Muito conhecida em mais de 21 países. Ok, pessoal? Sou o professor René e esse momento aqui é nosso. Vamos lá, o assunto de hoje é esse aqui, olha. Pretérito imperfeito de indicativo, verbos regulares e pretérito imperfeito de indicativos, verbos irregulares. Então, nós vamos trabalhar hoje com esse tempo verbal, tanto os verbos regulares como irregulares. De antemão, já quero dizer para vocês, super fácil. É só manter aí todos, por favor, mantenham a atenção, com certeza todos sairemos ganhando. Vamos começar aqui com um vídeo, observem. Cuando era pequeña, vivía en el pueblo del norte. Era un pueblo muy bonito, rodeado de montañas. Cerca pasaba un río. Era una vida muy tranquila. En invierno, iba todos los días a la escuela. Los domingos salía con mis amigas a dar un paseo. En verano, nos bañábamos y pescábamos en el río. Por la tarde, había baile en la plaza del pueblo. Ahora queda poca gente. Los jóvenes se han marchado a la ciudad a trabajar. En verano, algunos vuelven para disfrutar de la tranquilidad del campo y del paisaje. Los bailes en la plaza del pueblo siguen, pero ahora siempre son por la noche y hay más turistas que gente de pueblo. Ok? Um relato curto, breve, né? Mas nesse relato a presença do tempo verbal que eu falei com vocês. É o mesmo texto que vocês viram no vídeo agora. Vocês observaram a paisagem, né? Diferente. Parece com aquela paisagem andina, né? Os indígenas, justamente trazendo esse pessoal para o centro dos estudos, o centro das atenções, das observações, porque a sociedade ela é diversa e ela precisa ser respeitada no todo. E os indígenas, eles têm os seus lugares, até porque nós, quem somos nós? Fruto dessa mistura, dessa mesclagem do continente americano, né? De indígenas, de negros, de brancos. E aqui, quando chegaram os brancos aqui, quem já estavam aqui tomando de conta tudo isso? Pessoal, os tupis, os guaranis, os incas, os astecas, e essas imagens aqui, essa paisagem, eu trouxe assim bem característico da realidade andina. Aqui da Bolívia, Peru, ainda parte da Colômbia, ok? Mas o mesmo texto que foi narrado, agora eu gostaria de apresentá-los para vocês escrito, ok? Então vamos ao texto. Aqui está. Quando era pequena, né? Quem está narrando aqui está sendo na voz feminina, né? E a personagem é uma garota, uma pessoa, uma mulher. Quando era pequena, vivia em um pueblo del norte. A palavra pueblo é um interiorzinho, aquele lugarejo. Observem os verbos que estão destacados, por favor. Era um pueblo muy bonito, rodeado de montanhas, cerca passava um rio, ou seja, um rio passava ali perto daquele povoado. Era uma vida muito tranquila, em inverno iba todos os dias a la escuela. Los domingos salia com mis amigas a dar um passeio. Em verano nos banhávamos e pescávamos en el río. Observa que ele começa, né, com um sujeito, ela, né, relatando o que acontecia a partir dela, ou no interior, o que tinha por lá.
ok? Mas agora ela já inclui as amigas dela, certo? E o sujeito passa para a primeira pessoa do plural, nosotros, não? Nos bañábamos y pescábamos en el río. Por la tarde havia baile en la plaza del pueblo. Observaram? Então, o que é que nós temos aqui nesse texto? Nesse texto, nós temos vários verbos. O verbo ser, o verbo vivir, o verbo passar, o verbo ir, o verbo salir, o verbo banhar-se, haber e o verbo pescar. Todos esses verbos, eles estão conjugados no pretérito imperfeito de indicativo. Aqui no português, a mesma coisa, pessoal. Nenhum problema com relação à língua espanhola nesse momento, porque na língua portuguesa nós temos também o pretérito imperfeito do indicativo. E para que ele serve na língua portuguesa? Geralmente para relatar, contar um fato, narrar, ok? É o tempo preferido do texto narrativo, tá certo? E se você observou aqui, a moça, a pessoa do discurso, né, que é uma voz feminina, ela está narrando algo que acontecia desde que ela era pequenininha naquele, né, e foi crescendo, estudava com as amigas e tudo mais naquele povoado. Então, é uma narração, é um conto. Vocês percebem isso? Os verbos ficaram em destaque, eu sublinhei para dizer que verbos eram, colocando no infinitivo. Ou seja, ser, ir, pescar, haver, ok? Perceberam isso, né? Salir. O que é o infinitivo de um verbo? É quando ele está na sua forma original, primária, na terminação AR, ER, IR. Regras da língua portuguesa também, né? Nenhuma dificuldade. Vejam que as duas línguas têm origem no latim. Então, fica fácil para nós aprendermos determinadas coisas, ok? O infinitivo do verbo também no português é isso, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. AR, ER, R. Agora, vamos ver esses verbos conjugados, de fato, nos pronomes pessoais. Vamos lá, então, por favor? Veja, aqui nós temos o verbo pescar. Ele está conjugado. Aqui nós temos os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, usted. Aqui, todos esses aqui pertencem ao singular. Vou botar o Szinho de singular, porque refere-se a apenas uma pessoa. Agora, aqui abaixo nós temos nosotros, e o feminino também, nosotras, vosotros, e o feminino vosotras, ellos, ellas, ustedes. Isso daqui é o quê? É mais de uma pessoa? Sim, mais no mínimo duas, né? Então, esses pronomes pessoais, eles estão no plural. Lembrando, usted, você. Ustedes, vocês. Ok? Por favor. O verbo pescar. Eu pescaba, tu pescabas, ele pescaba. Nosotros pescábamos, vosotros pescabais e ellos pescaban. Só um lembrete. Não é parecido com o português? Porque nós utilizamos a letra V no lugar do B. Não é isso? Eu pescava, nós pescávamos, ok? Nós utilizamos o V. No espanhol, não. Para os verbos da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, quando vamos trabalhar o pretérito imperfeito, nós trabalhamos com essa desinência aqui. Ela está em destaque, ó, e eu estou destacando ainda mais, sublinhando, ok? ABA e continua, ok? Lembrando que a terceira pessoa do plural, as terminações nunca podem ser M, como no português, cantavam, né, que é um M, não é isso? Pescavam. Na língua espanhola é um N, por favor, ok? Sempre é um N. O verbo rugar, olha aí, da terminação também, primeira conjugação AR, né? Então, esse verbo, na sua essência, ele é um verbo irregular, mas nesse tempo verbal ele é regular, por isso que ele está aqui como os regulares, ok? Professor, como que eu vou conjugar? O modelo do verbo pescar. Eu vou fazer só a primeira pessoa, tá? Eu rugaba. Olha aí, eu rugaba. E aí você continua. Eu jogava futebol todo dia na minha escola, né? Eu jogava futebol todos os dias em minha escola. Eu jogava, tu jogabas, ele jogava,
nosotros jugábamos, e aí continua, ok? Vamos então para o verbo da segunda terminação. Segunda conjugação ou terminação, os verbos terminados em ER. Na língua portuguesa, aqui nós temos haber e tener, que nesse tempo verbal todos eles têm a mesma desinência, ok? Vamos logo para o português. Vamos pegar o verbo vender no português. Eu vendia. O verbo comer, eu comia. O verbo compreender, eu compreendia. O que nós percebemos? Que nós terminamos, a nossa desinência é ia. No português não tem acento. O espanhol, a desinência, vou dizer logo, também é ia. Só que veja que esse i sempre, sempre, sempre tem um acento. Percebe? Ele tem acento, ok? Então, aqui estão de novo, né, os pronomes pessoais. E como que nós vamos fazer a conjugação? O verbo haber, que em português é o verbo haver, vai ficar assim: yo había, tu habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, eles habían. Terminando com N também. E o verbo tener? O verbo tener, que é o verbo ter, vai ficar yo tenía. Nós vamos dar seguimento, pessoal. Olha, vamos seguir a mesma coisa. Eu tinha, tu tenias, ele tinha. Eu tinha 12 anos naquela época. Naquele período, naquela época, naqueles tempos, eu tinha 12 anos. Ok? Muito bem. E os verbos da terceira conjugação, professor? São os verbos terminados em IR. Ok? E aí nós temos dois verbos, salir, vivir, que é o verbo sair e o verbo viver, ou morar. Viver ou morar no espanhol, ele vai para a terceira conjugação, termina em IR. Aí, veja, vamos pegar aqui no português o verbo partir, em português. Eu partia, tu partias. Percebe que a terminação também é ia, igual da segunda terminação é R? No espanhol também a mesma coisa do português. Verbos da segunda e da terceira conjugação é R e R. A desinência no pretérito imperfeito de indicativo vai ser a mesma, ou seja, ia. Observem que o i, pode observar, em todos os is tem um acento, certo? No português não tem, no espanhol tem que ter. Então, eu saía tarde do meu trabalho. Eu salia, tu salias, ele salia, nosotros salíamos, vosotros salíais, eles saliam. O verbo vivir, que é o verbo viver ou morar, eu conjugo igual salir, certo? Naquele tempo eu morava em Belém do Pará. E naquele tempo eu vivia em Belém, eu vivia. Nosotros vivíamos muito bem. Nós vivíamos muito bem. Nosotros vivíamos muito bem, sempre com acento. Então, eu vivia, tu vivias, ele vivia, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, eles viviam. Muito bem. Pessoal, saindo desses verbos regulares, todos os outros verbos regulares e irregulares vão seguir o mesmo modelo desses que eu dei para vocês agora. Porém, existem apenas 3 verbos que eles não seguem esse modelo, ok? O verbo ser, o verbo ir e o verbo ver. Eles têm uma particularidade, somente esses 3 no pretérito imperfeito. Vamos lá, por favor, atentem. O verbo ser, olha como que ele fica. Ele não é da segunda terminação, ele deveria ser seria, né? Seria. Tem o seria no português, mas não tem nada a ver com o pretérito imperfeito. Tanto no português como no espanhol, ele vai ficar yo era, tu eras, ele era, nosotros éramos, vosotros erais, eles eram. Ele aqui, verdadeiramente, é um verbo irregular, ok? Está no pretérito imperfeito? Claro. Pretérito imperfeito, pero é um verbo irregular. Então, a conjugação do verbo ser é essa, no pretérito imperfeito. No português também. E o verbo ir? Ele é da terceira conjugação, deveria ser ia. No português, ele segue a ordem. Eu ia, tu ias, ele ia. No espanhol, ele não segue a ordem. Olha como que fica. Yo iba, tu ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Tem a letra B no meio, né? Ele é irregular. E o verbo ver? Professor, o verbo ver termina em ia, e eu já observei que esse ia tem acento em todos, então ele é.
Sim, ele é realmente na desinência ia sim, mas tem um detalhe. Esse que pertence à terminação, qualquer vogal que pertence à terminação sai de cena, mas com o verbo ver não. O da terminação ele continua. No português ele sai de cena, porque nós falamos como eu via. No espanhol não, ele continua em cena. Eu veía, tu veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían, ok? Ele passa a ser um verbo com uma particularidade dele mesmo, só dele, porque é o único verbo, o único, certo? Que a vogal da terminação, lembram das terminações, né? AR, ER e R. É o único que a vogal da terminação persiste. Ok? Então, por isso que ele tem uma desinência própria dele. E aí ele fica no meio desses verbos que nós vamos chamar de irregulares. Ser, ir, ver. Ok? Mas o sentido do verbo é igual o sentido dos verbos no português, no pretérito imperfeito. Seja dos verbos regulares ou irregulares. Ou seja, é um verbo que serve para relatar, contar fatos, histórias, ok? Esse é o sentido do pretérito imperfeito. É isso aí, pessoal, e agora eu queria convidá-los para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, a primeira questão é: leia o texto proposto e identifique os verbos que estão no pretérito imperfeito de indicativo. Então, você vai ler e vai descobrir, vai sublinhar, vai circular esses verbos que estejam no pretérito imperfeito de indicativo, ok? O texto vai até aqui. Segunda questão, nós temos, vamos para a segunda. A segunda questão diz: em que frase o pretérito imperfeito de indicativo está conjugado corretamente no que diz respeito aos verbos ir, ver e ser. Aí nós temos 5 A, B, C, D, E. São 5 frases. Em cada frase eu fiz uso de um desses verbos aí, ok? Tem verbo aí repetido. Só tem uma frase que o uso dele está correto. Qual é? E tem terceira questão, professor? Vamos ver agora. Não tem, só são 2 questões e eu gostaria de deixar vocês com essas 2 questões. E na hora, pessoal, na hora da interatividade, por favor, o chat aí, vamos lá, todo mundo participando, todo mundo mantendo aí a comunicação. Se tem dúvida, pergunta para o outro, entra no privado aí com a gente, tá certo? O importante aqui, olha, participar e aprender, ok? Agora deixo com vocês esse tempo.
Ok, pessoal? E aí, conseguiram fazer alguma coisa? Só 2 questões, o tempo é curto, mas eu acredito que vocês conseguiram sim detectar os verbos na primeira questão, com certeza. E a segunda fizeram, claro, né? Vamos lá então? Vamos às respostas aqui. Olha aí o Leonardo, né? Na primeira, trabalhava, passava, tomava, me sentava, hacía, sentia. E a questão 2, o Leonardo falou que a resposta é a letra C. Leonardo, parabéns aí, viu, garoto? Parabéns aí pela sua participação, é isso aí. Continue melhorando, estudando a língua espanhola, buscando conhecimento nessa língua, levando para o Enem, para o vestibular. Quem sai vencendo é você, tá certo? Tem mais alguém aí apresentando respostas? Vamos lá? Pedro, o Pedro trabalhava, passava, tomava, me sentava, hacía, sentia. E ele trouxe também a letra C da resposta da segunda questão. Pedro, excelente aí a sua participação, ok, garoto? Você é um vencedor e vai chegar lá, nos teus projetos serão realizados e você chegará lá, ok? Acredite. Luiz, Fernando, também trabalhava, passava, tomava, me sentava, hacía, sentia. E na segunda questão, letra C, foi aquele que detectou como o verbo correto, aqueles 3 verbos irregulares. Ok. Olha, parabéns demais aí para todos vocês. A Lohane, tenia, sentava, sentia, e segunda questão, letra C. Todos são unânimes, não é verdade? São os mesmos. Olha aqui a Larissa só encontrou 4 verbos, diferente dos demais, né? Tomava, hacía, sentia, trabalhava. Ô Larissa, será que não tem mais verbos na primeira questão? Dá uma olhadinha, tá certo? E a segunda ela colocou letra C, não é isso? Parabéns. Gostaria de parabenizar todos. Pessoal, desculpa, o nosso tempo é curto, não dá para a gente ler todos, tá? Mas olha, a gente percebe que muita gente está mantendo aí a atenção às aulas e está respondendo, está nessa interatividade, apresentando aqui as respostas das questões. Parabéns mesmo. Aliás, esse estudo, esse ensino aqui, pessoal, para quem é? Para vocês. Ok? Então, todos têm que participar. Vamos ver a resposta correta, então? A primeira questão, aqui está o texto, vamos direto aqui para o nosso gabarito. O gabarito da primeira questão diz o seguinte: trabalhava, passava, tomava, me sentava, hacía e sentia. Ou sejam, 6 verbos. Eu não vou ler o comentário porque o tempo é muito rápido, mas a maioria colocou aí os 6 verbos parabéns. E a segunda questão, pessoal, o gabarito da segunda questão, vamos lá. O gabarito da segunda questão, letra C. Isso aí foi unânime, todos vocês acertaram, né? O verbo ir e o verbo ser, ok? E o outro, eles terminam como? Ir e ser. O ir, iba, e a partir de iba você faz os demais. E o verbo ser, veja como ele é, era, certo? E depois apareceu o verbo ber, né? E o verbo ber, a primeira pessoa sempre é beia. Mas tanto o verbo ber como o verbo ir, as flexões deles estavam erradas em A, B, D e E. Apenas o verbo ser, com a sua flexão, ele aparece bem aqui, ó. Ele vai aparecer, a flexão dele é essa, na letra C. Éramos. Totalmente correta esta flexão. Então é a letra C mesmo, valeu pela participação de todos e eu fico super feliz pela aprendizagem de vocês, ok? Agora fiquem com a próxima aula, por favor. A sua aula continua no próximo vídeo.